Oi, pessoal, tudo bom? Ai, meu Deus, eu tenho que comprar um microfone pra poder ficar melhor, né, a voz. Mas, enfim, eu vou falar sobre um assunto que eu, na verdade, demorei pra falar, né? Que, na verdade, eu acabei esquecendo que eu tinha que fazer um vídeo sobre isso. Que é sobre o problema que a minha filha teve quando ela nasceu, que foi displasia do quadril, né? Uma coisa aqui do qual eu não sabia que existia, que eu não tinha a menor noção do que era, né? E aí quando, né, descobri ali pra mim foi um susto, porque é, muitas pessoas acabam não conseguindo descobrir a tempo, né? Outras só mais tarde, e aí eu vou explicando durante o vídeo, né, de como tudo começou. Então, quando eu fui ter a minha filha, né, na maternidade, né, eu já tava com 7 de dilatação, porque eu queria realmente estar preparada para ter parto normal. E aí, é nesse entanto que eu demorei a ir pro hospital, porque eu já sabia como é que funcionava, né? Não adiantava eu ir cedo, né, com 3 de dilatação, 4, porque eu não ia ficar lá, né? E também ia demorar também para dilatar. Então eu fiquei segurando bastante tempo em casa, né? Por quê? Por qual motivo? Na minha última consulta, antes de eu ter a minha neném, o médico havia falado que a minha neném já estava virada, né? A cabecinha estava encaixada. E aí eu acreditei naquilo, só que o que eu devia ter feito, eu devia ter feito uma última ultrassom para verificar realmente, e eu não fiz. E, e tá, né? Porque nas outras ultrassom, nas outras ultrassom que eu tinha feito da neném, ela não tava virada realmente. Ela tava, tava preguiçosa, né? Tava com as perninhas para baixo ainda. E a cabeça para cima, né? E aí eu acreditei na palavra do médico, né? E o que eu não. Qualquer médico, né? Então a gente acredita, né? Mas foi um erro meu que eu não deveria ter feito isso. E muito mais ter demorado aí pra maternidade pra ter minha neném. Então tá, fui pra maternidade, cheguei lá, tava com 7 de dilatação. No momento que a doutora lá fez o toque, né, ela falou, olha, vamos correr pra fazer cesariana, porque a tua neném, ela não virou. Ela tá com as perninhas pra baixo ainda, ela já tá pronta pra nascer, então vamos correndo. E aí corri pra cesariana, porque ela não ia virar mesmo, né, gente? Então eu tinha que fazer a cesariana. Ela tava com as perninhas pra baixo, né, a cabecinha tava pra cima, assim, aqui. E aí foi feito, né, ali, nasceu, deu tudo certo, graças a Deus, né? E aí, quando o bebê nasce, ela vai direto pro pediatra, né? O pediatra faz a avaliação ali da neném, tudinho. No dia seguinte, né, veio o pediatra conversar comigo, né? Falou, olha, mãezinha, eu fiz a manobra da neném ali, né, das perninhas, e constatei que ela tá com com um probleminha ali e que precisa passar por um ortopedista para avaliar ela direito, fazer uma ecografia para poder, né, ver ele certinho. De início ali eu fiquei, né, tipo assim, não esperei que era uma grande coisa, né, e que era, ele só falou assim pra mim que era pra ficar tranquila, né, que era só pra mim ir no ortopedista pra avaliar a neném e ele ia passar uma ecografia pra ver como é que fica a situação dela, né. E aí tá. E aí, fiquei em casa, fui pra casa, né? Peguei alta após 3 dias na maternidade. E após esses 15 dias, não, 15 dias, não, foi 15 dias? Após 7 dias, né, eu tinha que fazer a primeira consulta da neném, né, no pediatra. E após esses 7 dias, eu fui no pediatra, que era próximo, né, da minha casa. Passei por ele e aí falei, né, que o pediatra lá da maternidade havia me dito que a neném tava com um probleminha na perninha, né, e que era pra me procurar um ortopedista. E aí o médico já, né, verificou ali, né, a Laura, né, que ela só tinha 7 dias de vida, né, 10 dias eu acho, 10 dias, 10 dias. E aí ele falou, vou passar ela pro ortopedista, tá? Aí tá, foi marcado, né, o ortopedista. E aí chegou o dia da consulta, né, que já foi bem rápido, gente. Acho que ela tava com 20 dias, eu acho. E aí conseguimos, né. E aí chegou o dia da consulta dela com o ortopedista, né, que foi lá no Hospital do Pequeno Príncipe, que é
que eu ouvi dizer na época, né, que era que ainda é, né, lógico, um dos melhores hospitais infantil no país, né? Então, assim, eu fiquei muito grata a Deus, porque pelo momento, pela situação que nós estávamos passando, pela Laura ter ido e no médico, que era muito, tinha muito, de um hospital que tinha muito reconhecimento nessa área, né? Então, pra mim foi um grande alívio, porque ela estava em mãos de pessoas muito profissionais ali, de grandes médicos ali, né? Então, fiquei muito aliviada por esse motivo. E aí, passamos lá com o doutor, que eu até esqueci o nome dele, mas eu até anotei o nome dele. E aí, ele me falou, né? Eu fiquei meio assim, meio um pouco avoada, porque eu não sabia o que era, né? E aí, ele me explicou tudo direitinho, né? Que ele falou que a displasia que a neném tava com uma displasia do quadril, que é quando o osso do fêmur não encaixa no quadril, né? Que é ali as perninhas, né? E o ossinho ali, que é onde faz o movimento, né? Do nosso quadril aqui, das pernas. E aí, os dois lados tava com uma distância, né? Do osso ali. E aí, ele passou, né, a ecografia. Porque só ele fazer a manobra ali com ela, ele já detectou o problema. Mas ele passou uma ecografia realmente para ver a distância que tava, né? Para poder saber como é que ia ficar a situação dela, né? E aí tá. Mas ele já adiantou assim pra mim, né? Falou bem assim, olha, eu já sei que ela já tem, né? Mesmo que vai fazer uma ecografia, já vou saber a distância que ela já vai ter. Mas já vou adiantar para vocês comprarem o suspensório pélvico, né? Que é o coletezinho que na época a neném teve, né? Que eu tive que comprar. E aí, né, quando saímos de lá, eu fiquei meio assim, um pouco avoada, porque era um assunto, assim, novidade pra mim. Eu não sabia que existia esse problema, né? E aí, passados os dias, né, comprei o suspensório pélvico, né? E voltei lá com o médico, né, que ele já tinha marcado pra semana seguinte. Por exemplo, eu tinha na semana passada, na semana seguinte eu já tinha que retornar com ele já com o suspensório e a ecografia. E aí, quando fizemos lá a ecografia, né, tava lá realmente que tava um espaço, assim, bem considerável, né, do qual ela realmente ia precisar usar o suspensório pélvico. E aí tá, chegamos lá no dia, levamos o suspensório, o doutor colocou nela, tirou a parte de baixo dela, né, deixou só ela de fraldinha. E aí ele falou bem assim, olha, nesse primeiro mês, na verdade assim, nos primeiros meses, né, vocês não vão tirar por nada desse mundo esse suspensório. Vocês só vão tirar esse suspensório quando for pra vir aqui comigo, que pra gente vai ver como é que se tá avançando, como é que vai tá indo, né. E aí ele falou, nem pra dar banho vocês vão poder tirar o suspensório, porque ela ia ficar naquela posição assim, né? Tipo o sapinho, né? Não podia mexer por nada desse mundo aqui, ó, as perninhas. É tanto que ela perdeu um monte de macacão, muitas calças, ela nem chegou a usar, gente. Porque ela ficou 4 meses fazendo tratamento com esse suspensório. E pra você ter uma noção, até pra dar banho, eu tinha que usar lenço umedecido, né, nela, assim. Eu não podia dar banho nela, só podia pegar o lenço, molhar na água e passar assim por cima dela, né? Porque não podia molhar o suspensório, porque senão, né, ia estragar, ia ficar mofado, não ia ser legal. E aí ele falou assim, não é pra tirar por nada esse mundo, né? E eu obedeci, gente, porque o que eu mais queria ver era minha filha bem, fazendo tratamento tudo certinho, né? E toda vez que eu ia lá no hospital, porque a cada 15 dias eu tinha que ir lá, né? Pro doutor ver como é que tava indo, fazer a ecografia, né? E passar com ele. E ficava com o coração apertado, porque eu ouvia relatos de outras mães que muitas filhas delas, né? O que eu mais via eram meninas, né? Que passavam por muitas cirurgias por conta desse problema da displasia. Umas descobriram quando a filha já estava com 2 anos, descobriram muito tarde. E teve que usar gesso, passar por várias cirurgias. E aquilo ali me apertava meu coração, porque eu não queria ver a minha filha passar por cirurgia. Eu não queria ver ela usando gesso futuramente. Então eu pedia pra Deus o tempo todo que avançasse, sabe, o tratamento dela, que melhorasse, sabe? E pela graça de Deus, que no fim deu tudo certo, né? Só tá lagrimando de choro aqui, mas é verdade, gente.
foi uma bênção de Deus, assim, por ela ter caído em mão. Deixa eu ajeitar aqui, caindo aqui. Ai, meu Deus. E aí, né, ela saiu da maternidade. Ela saiu de lá do médico, né, e aí com o suspensório. E, gente, assim, no primeiro dia, nos primeiros dias, principalmente no primeiro dia, na primeira noite, não foi fácil, né? Lógico, dizem que é muito mais difícil para nós, pais, por ver nosso bebezinho naquela situação. Mas que, assim, no fundo eu sabia que era pro bem dela, né? E que esse período ia passar. Mais a primeira noite com ela, usando aquele suspensório, gente, a bichinha queria esticar os pezinhos dela, né? Porque bebezinho nessa fase, ele quer esticar os pezinhos, né? E aí ela não podia, né? E ela chorava, chorava. Ela passou a noite toda chorando, na primeira noite. E aí teve uma hora que eu não sabia o que fazer. Aí eu também comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar. Aí o Sidney pegou ela, né? Deu uma volta com ela. E aí foi que ela conseguiu dormir, né? E aí no segundo dia também, mas não tanto quanto na primeira noite que ela chorou, terceira noite. Aí depois ela foi se acostumando, entendeu? Quando viu que ela não podia mais esticar as perninhas dela, ela se aquietou, entendeu? Mas não foi fácil, gente. A bichinha chorou, mas chorou, chorou. Assim. Tá aqui a minha neném, ó. Oh, minha neném. O que você tá fazendo? Não precisa. Tá aqui, tá com 2 aninhos, tá correndo, tá brincando, tá pulando, tá fazendo tudo que uma criança faz, graças a Deus, né? Na época que eu tava lá quando eu ia pro hospital, né, falar com o doutor, eu via outras crianças assim da idade dela, assim, numa cadeira de roda, engessado, passando por várias cirurgias, porque não, infelizmente, não é só uma que passa, é por 2, 3, 4. Praticamente teve uma lá que eu vi que ela já tava com 17 anos e ainda passando por cirurgias, né? Então esse era o meu medo, né? E aí toda vez que eu ia lá, eu orava e pedia a Deus para que avançasse, né? E que ela melhorasse, que o tratamento desse certo, né? E se a pessoa, se eu não tivesse descoberto a tempo, né? Se eu tivesse, talvez, descoberto agora, nessa fase dela dos 2 anos, ela provavelmente estaria mancando, né? Estaria mancando, estaria usando gesso, estaria numa cadeira de rodas. Então, ela ia levar uma vida, assim, de muitos cuidados e tudo. E eu eu orava nas perninhas dela, assim. Eu falava, Jesus, cura. Vai lá, pega tua brinca, vai o microfone, pega o microfone. Vai. E aí, então esse era meu medo, porque eu via, gente, cada relato de mães lá, de meninas, sabe, assim. Então, esse era o meu medo, né, que eu não queria que ela sofresse, eu não queria, sabe, eu não queria nada disso, só queria que ela fosse uma criança, que ela pudesse brincar, se divertir, né. E aí, essa criança lá, tive uma dessas crianças que tava lá do meu lado, assim, que a mãe tava esperando junto com ela. Aí a mãe dela me contando, né, que teve uma vez que ela tava chorando, né, dizendo que por que ela tava passando por aquilo, né, por que ela não podia correr e brincar com as outras crianças, né. Aquilo mexeu tanto comigo, sabe, mexeu tanto assim. E aí a mãe me contando, né, que ela começou a chorar porque, né, imagine, né, eu no lugar dela também estaria chorando por a filha falar aquilo, né. Então, a gente acha que não é uma coisa nada, assim, mas eu agradeço muito a Deus por eu ter descoberto logo que ela nasceu, né? Teve um médico ali, porque tem umas que não descobrem ali na hora, né? Só vão descobrir já depois de muito tempo, né? Com 2 anos, quando a criança já começa a dar os primeiros passos, né? Que é aí que a mãe descobre que a criança tá com realmente um problema ali. Mas assim, enfim, foi o tratamento foi certo, fiz certinho, foi 4 meses de tratamento com suspensório. E aí, no final, né, o médico falou, olha, o ossinho colou, né, tá tudo certo agora. Aí tiraram de suspensório, né, porque
tão feliz quando tirou, meu Deus. Aí chegamos em casa, na hora que ela tirou do suspensório ali, a gente pegou e deixou pro hospital pra fazer doação, né? Pra uma outra criança. E aí fomos pra casa, né? Muito contente. A gente parou até numa loja de brinquedo, compramos uma boneca pra ela. E aí demos o primeiro banho nela completa, assim, numa banheira. Foi uma alegria, assim, que não tem tamanho. Fiquei muito feliz. Foi em outubro, né? Foi em outubro de 2000 e... Ela nasceu em 2023. Foi em outubro de 2023 que foi tirado o suspensório. E aí demos o primeiro banho nela. Foi... Nossa, fiquei muito feliz, muito feliz. E aí eu ia até fazer o vídeo, né? Só que eu quis esperar ela completar a idade dela, começar a andar, pra ver como é que ia ficar, né? Como é que ia ser. Mas meu marido e o médico já haviam dito pra mim, né? Que não era pra me preocupar, porque tava tudo certo já, entendeu? Fez o tratamento certinho. Então, hoje, graças a Deus, assim, tá tudo certo com ela. E é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar. Era sobre esse tal problema, né, que ela teve. E que, infelizmente, muitas mães acabam não descobrindo a tempo, como foi o meu caso, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus, aos médicos, ao hospital lá, que também vibraram com a gente quando a gente ia lá, sabe? Que era uma conquista, né, gente? Cada passinho que ia colando ali a perninha, o fêmur ali com o ossinho ali, era uma vitória pra gente, né? Mas é isso, gente. Era sobre isso que eu queria falar, tá bom? E espero que eu possa vir, né, falar sobre outros assuntos aqui. E é isso. Um abraço, um beijo. Até o próximo vídeo. Oi. Então, eu vou explicar o que é a displasia do quadril, tá? Eu coloquei aqui no celular. Deixa eu ver aqui. Ó. Ó, a minha neném usava tipo assim, ó. Aí, deixa eu ver como é que tá aqui na foto. Olha lá, tá vendo? É assim que ela ficava. Vou mostrar uma foto dela, que isso aqui eu peguei no Google, né? Mas até o coletinho é igual, eu comprei. Laurita. Então, vou explicar lá. A displasia do desenvolvimento do quadril em bebês ocorre quando a articulação do quadril não se forma corretamente, que foi o caso da Laura, né? Não se forma corretamente, deixando a cabeça do fêmur frouxa ou fora do encaixe. No caso dela, estava fora, né, do encaixe. O diagnóstico precoce é essencial, que foi como eu descobri cedo, né, porque eu falei pra vocês. Geralmente realizado por pediatras, né, que foi pelo pediatra, e o tratamento com órteses, como um suspensório que ela usou, que costuma ser muito eficaz se iniciado cedo. Principais sinais e sintomas: assimetria, pregas na coxa ou joelhos desiguais, né? Parece que uma perna parece ser mais curta que a outra, né? Uma é maior e a outra é menor. Dificuldade de movimento, resistência ou estalo, né? O dela estalava, que eu lembro. E era maior que a outra também. Fatores de risco: parto pélvico, bebê sentado, que foi o meu caso, que ela estava sentada. Histórico familiar de displasia, ser do sexo feminino, ser primeira gestação ou gêmeos, né? Que também acontece. Diagnósticos e tratamentos. Fazer uma avaliação física nos primeiros dias de vida, né? Como foi com o médico lá que fez na hora com ela. E aí é solicitado uma ultrassonografia do quadril, né? Entre 4 a 6 semanas de vida, né? Que aconteceu com ela. Aí o tratamento é com suspensório pélvico, né? Que é o padrão ouro. Uma órtese que mantém o quadril encaixado, idealmente. E aí tem casos que é descoberto só após 6 meses de vida do bebê também. Que aí, nesse detalhe, só é usado... Como é que é o nome? Meu Deus. Que é usado o gesso, né? O gesso, por isso que fala órtese. Que aí, se é descoberto muito tarde, só com gesso mesmo.
Aí, se não tratado, pode levar a mancar a dor doença degenerativa na fase adulta, né? Que era esse problema que eu tinha falado. E inicia o tratamento com ortopedista pediátrico, né? Aí, esse aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Assim que tava o dela, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo lá? O osso ali, acho que não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Tá vendo ali deixa eu mostrar aqui. Meu Deus. Não dá pra ver. Tá vendo ali, ó? Ai, não dá pra ver, peraí. Ó lá, tá vendo o raio-x? Ali o osso ali das perninhas com o do quadril, tá vendo? O da neném tava assim, desse jeito. Os dois lados, né, na verdade. Com uma pequena diferença, mas realmente precisou, porque tinha que precisou fazer o tratamento, eu tô gaguejando. Mas é isso. Então é isso, gente. Foi isso que eu descobri, né? Da neném, que ela teve displasia. E como eu falei, né? Que muitas mães, infelizmente, acabam descobrindo muito tarde, né? Quando a criança vai engatinhar já, né? Com 6 meses ali. Algumas até com 1 ano e meio, 2 anos. E aí só com gesso mesmo ou cirurgias. E graças a Deus que dela eu descobri cedo, né? Como eu havia dito. E foi muito essencial, assim. Até o médico, na hora que eu levei ela lá, ele falou que ia dar tudo certo já. Eles dizem que... Eu ouvi falar lá, né, no hospital, que eles eram um dos melhores médicos do hospital. Eu vou até pesquisar o nome do doutor e colocar aqui. E aí eu vou colocar a foto da neném aqui pra vocês verem, né? De quando ela colocou o suspensório. Não, mãe! Mas é isso, gente. Aí tá a bichinha correndo, né? Minha pequena da mãe. Aí tá correndo, tá brincando. Né, minha vida? Joga beijo, pessoal. Dá tchau. Tchau. É isso, gente. Então, esse foi o meu relato, né? Com ela, do que aconteceu. Mas que hoje estamos bem, graças a Deus. É isso.